particularidades. E hoje, eu e a Duda vamos conversar um pouquinho mais sobre como é que foi a experiência dela vivendo na Dinamarca. Oi, meu bem, Oi, tudo? tudo bem? Eu não tava conseguindo entrar Pois antes. é, assim, o meu microfone também não estava funcionando, então Ah, então tá. comecei do zero. Então, Duda, deixa eu começar falando que tu é então, minha colega, né? Então é veterinária também. Sim, sim. Aí tu foi fazer então um tipo intercâmbio na área na Dinamarca? Isso, eu fui para uma fazenda de gado de leite lá. É, uma área um pouquinho diferente da minha, né? A minha é cães e gatos, você vai para os É. grandinhos. Mas por que tu escolheu a Dinamarca? Ah, na verdade era um intercâmbio da faculdade e eu sempre quis ir para a Europa, conhecer como é que era lá a vida. E daí eu me inscrevi, fui. Ai, nossa, e tu tá conseguindo bastante isso, né, das universidades mandar para Sim, fora. sim, e é muito bom, eu acho, para os alunos terem essa experiência fora. Ah, queria ter tido essa oportunidade, com certeza, me inscreveria. É, Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a Dinamarca, então, né? Porque a Dinamarca, sim. Eu já fui para a Dinamarca, claro, fiquei uns poucos dias lá. A gente conhece um pouquinho da cultura, mas nada como viver lá. E sim, a primeira impressão, assim, uma impressão, se eu fosse falar em poucas palavras da minha experiência da Dinamarca, eu senti assim, tanto na Escandinávia meio que como um todo, assim, né? Um pouquinho assim, um pouquinho mais frio em termos de relações, porém muito tecnológico, né? Eles parecem que estão muito sim, à frente da gente, não sei, eu tive essa impressão. Na Suécia, então, que eles estavam quase que nunca mais, nem usando mais dinheiro físico, é, naquela época que eu fui, né? Então eu fiquei meio chocada assim com o a Escandinávia realmente ela é parecida em termos culturais, assim, em termos de pessoas. sim, eu acho essa questão do dinheiro também. Na verdade, onde eu morava era bem interior, então não tinha muito, mas mesmo assim lá tu via ah, as pessoas mais idosas, por exemplo, tinha que usar o telefone para tudo, para comprar uma passagem de trem, para ir no mercado, para pagar. Todo mundo usava o telefone para tudo. Então, essa questão tecnológica é bem diferente, assim, daqui. Mas eu me lembro que tinha assim, tinha lugares que nem aceitavam se tu chegasse com nota É, física, só no cartão. Como é que é hoje? Como é que tá hoje lá em relação a isso? Ainda tem o dinheiro físico circulando? aonde eu morava, até de vez em quando até a gente via, assim, porque a moeda ela não é tão valorizada na Dinamarca, né? Tipo, não é o euro e tal, é as coroas mesmo. Aí eu acho que eles usavam um pouco mais. Mas, mas eu nunca vi, tipo, nas estações de trem, por exemplo, não tem caixa. Então tem que ser com o celular mesmo. Sim, Eles tinham como se fosse o nosso Pix aqui, é o Mobile Pay lá, e era tipo Pix tudo. pra tudo. É, eu vou te dizer que a sensação que eu tive em 2017, quando eu estive ali na Escandinávia, é a mesma que a gente está desde 2023 a 2024, que é só Pix, tá tudo que é lado, É, tu não. Eu, assim, esses dias eu precisava dar um dinheiro físico na escola da minha filha. Eu tive que pedir para uma pessoa se eu podia mandar um Pix para ela, ela me dar o dinheiro, porque ela não tinha dinheiro físico. sim, não tem mais hoje. É, nossa, eu fiquei assim, bem. Enfim, é o desenvolvimento, a evolução, né? Não adianta. Mas como é que o engraçado assim, de certa forma, é as pessoas que têm mais idade, elas não estão tão acostumadas a usar assim, né? É, então, isso que pra mim foi mais chocante, foi a questão das pessoas de mais idade mesmo saber, tipo, tranquilamente mexer no celular normal, assim. Uhum. Com, tipo, tudo, a questão de prefeituras e tal, e-mails que a gente recebia, era tudo online. Poucas vezes que tinha que ir em algum lugar físico para resolver algum problema. Até banco, tudo era online. Uma coisa que eu também ficava assim, porque eu resolvi fazer toda a Escandinávia, né? Descendo. E cada um tem sua moeda, mas podia fazer uma É moeda verdade, escandinava, né? Gente, tudo é tava nós verdade. trocando dinheiro, assim, meu Deus, cada trocada é uma coisa.
Sim, isso é ruim. Tipo, se fosse o euro em tudo, ia ser tudo mais fácil também. Ou a Escandinávia, É, né? Porque meio que Escandinávia, eles são um é, povo diferente. Tu concorda comigo? eu concordo. Até a aparência é parecida, específica escandinávia, assim. Se conhece as pessoas, a gente faz relação mais fácil para estando lá, É, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que esses dias eu estava olhando uns vídeos e falando alguma coisa sobre Escandinávia e falava sobre a questão da alimentação. hum, O que, que são as coisas mais, não vou dizer talvez típicas, mas o que, que mais as pessoas, o povo escandinavo gosta de comer? Eles têm uma cultura do pão pão. com queijo. Pão com tudo. Tudo era pão. Qualquer refeição é pão. E não é o pão branco. É aquele pão preto. Ele é pesado. É uma fatia fininha, mas ela é pesada, assim. Eles comiam muito tradicional no Natal, na verdade. Eu passei o Natal, numa família dinamarquesa e era o pão como principal refeição, assim. Era como, era peixe, pão, daí passava manteiga, daí eu não lembro, era uma pasta de alguma coisa meio doce, e daí o peixe em cima. Era isso. É. Era janta. E era janta. Na verdade, tipo, começar, era pão com manteiga e uma coisa, daí passava de novo, pão com peixe, daí pão com manteiga e essa era a tradição, assim. E onde eu trabalhava, na fazenda, a gente tomava café da manhã juntos, todos os dias de manhã. E era sempre pão, manteiga, queijo, e aqueles queijo bem forte, assim, e geleia de morango por cima, todos os dias. Omelete Não, não é muito da região. não, é muito pão, muito pão. Até nos mercados, assim, em todos os lugares tem pão fresco, pão, tipo, embalado, todos os tipos de pão possível. Aqueles pãozinhos que tá falando são aqueles pequenininhos, que são bem durinhos, que tu falou pão É, preto. é, Aqueles pequenininhos ou é uma fatia normal? Porque tem, aqui eu já vi aqueles pão pretinhos, assim, que e realmente se tem os, sustenta, né? tem os pequenos, mas lá, tipo, tinha a fatia como se fosse uma fatia normal de pão, mas é bem mais fina e é muita semente, eu acho, por isso que fica pesado, assim. Eles chamam de pão preto, eu não sei se tem outro nome. Sim. E como é que é a questão de alimentação fora o pão, então, né? Porque lá na Escandinávia dizem também que é muito pescado, né? É, assim, na Dinamarca tem bastante salmão, eles, assim, que eu via no mercado, assim, mas eu achava muito caro. Então eu não consumia muito, mas eles tinham bastante a cultura do peixe. Mas, tipo, peixe de mar, assim, de água fria. É, que na verdade é o que tem lá, né? E como é que é? Agora me conta o que que te impactou na cultura? O que que seja diferente, que te chamou atenção, que era tipo, muito diferente daqui, que daqui a pouco você teve que se adaptar? Sim. Na verdade, para mim, foi mais a questão das pessoas mesmo, dessa questão de ela ser um pouquinho mais seca, assim, e na questão do trabalho, não te pegar pela mão e te mostrar, ah, é assim que se faz, a gente espera isso de ti. Não, lá eles não falam, tu tem que te virar, assim, Como né? assim? Não te deu nenhuma ideia do trabalho? É, tipo, aprende com os teus colegas, assiste e faz. Só que eu espero que tu faça isso em um dia tu aprenda. Olha uma vez e saiba fazer, sabe? E na verdade, tipo, até foi um dinamarquês mesmo trabalhar lá depois que eu, e realmente, tipo, eles funcionam assim. Não precisa dar muita explicação. Na verdade, eles nem gostam. Eles só assistem e fazem a mesma coisa, sem muitas perguntas. E daí isso que me impactou bastante. E eu gostava dessa, tipo, eu gosto de explicação, de ver mais de uma vez para fazer 100% certo, e ver o jeito que é para ser feito, né? Que às vezes tu faz de um jeito diferente. Objetivo. É que aqui tem muito que às vezes tem até treinamento para fazer uma coisa, É, né?
E eu cheguei lá, eu nunca. Eu vou falar da minha experiência na fazenda, né? Eu É não isso sei, aí. porque a minha experiência lá é trabalhando na fazenda. Mas eu cheguei lá, nunca tinha tido experiência com grandes, assim, com vaca, de E tu foi trabalhar. sozinha da turma? É, eu fui, e na verdade fui eu e mais um colega, mas ele foi para outra fazenda. Ah, É, tá. Ah, melhor ele. também, né? É. Senão é só de conversinha lá. Sim. Ahn, mas daí eu cheguei lá, eu não sabia muito como é que lidar, assim, e só sabia mesmo a teoria que eu tinha aprendido na faculdade. E daí foi bem complicado, assim, no início até, assim, passou um mês, eu achei que eu ia me adaptar e eu não me adaptei em um mês. E daí tava entrando no segundo mês, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. E, e Mas daí eu até comprei passagem para voltar pro Brasil, mas daí assim engatou. Teve um momento que foi do dia pra noite, assim, eu acordei e deu virou, certo. virou uma chave. Aham. Mas o que tu acha que tu não estava adaptando? Eu acho que a questão da família, principalmente pra mim, foi um impacto muito grande. Você estava numa fazenda que era de uma família, então. Era uma fazenda mais, como é que diz? Eu quis falar da minha família, eu longe da minha, né? Ah, É, pra mim isso foi o pior, eu acho. Ainda mais, tipo, indo pra um lugar, uma cidade muito pequena, para ir para o mercado era 4 km, não é longe, mas para ir a pé é longe. Aí tinha uma bicicleta, mas lá tem muito vento, porque eu morava bem no litoral, assim. E muito frio, muito frio. Eu cheguei, tava nevando e nunca tinha passado por um inverno assim. Eu acho que foi um compilado de um monte de coisa. é que dizem que o inverno, principalmente no hemisfério norte, que dão aqueles invernos. Nós aqui é frio, mas lá é extremamente rigoroso. Sim. E diz que as pessoas se intocam muito e ficam um pouco depressivas até. Eu não via pessoas. No inverno, eu não via pessoas na rua. Eu nunca vi. E daí isso me assustava também. Eu ligava para meus pais assim, eu não vejo pessoas, parece que eu tô em outro mundo. Parece que não tem gente aqui. Isso me deixava apavorada, assim. E daí, só que quando começou o verão, meu Deus, mudou tudo. Mas te perguntar, como é que teus pais, o que teus pais falavam pra ti quando tu chegava nesse meio que nesse desespero pra falar com eles? Como é que Eles, eles falavam, Duda, volta. A gente apoia em qualquer decisão, vem embora, vem embora. Só que era uma coisa minha, tipo assim, eu falava, não, eu quero ir embora, mas eu não vou, eu vou aguentar, eu vou aguentar. E eu falava, pelo menos 3 meses eu preciso ficar. E daí deu certinho, assim, em 2 meses eu me adaptei bastante. Daí até agora, quando eu voltei, eu não queria ter voltado. tá? Pois é, que fiquei sabendo que você estava por lá, né? Sim, Até eu comentei. fui visitar. A Duda me foi pro outro lado do mundo e me arranja um namorado brasileiro. É, Quando é pra ser, não adianta, é. né? Precisava ter lá pro outro lado. Mas esse teu namorado, ele tem né, essa coisa com a veterinária também? Ele é zootecnista. Mas trabalhava junto lá na fazenda. Ele foi, eu comecei lá antes, ele não tava, daí ele foi depois e a gente se conheceu no trabalho. No mes- Ele trabalhava na mesma fazenda. E como é que foi a experiência comparativamente? Tu morou lá? Tu morou quanto tempo lá, Um Duda? ano Um ano. Agora tu voltou, tu ficou quanto tempo? que eu fui agora 9 dias. Tu notou alguma diferença em ti, essa mudança? Porque tu foi em dois momentos da tua vida, né? Tu Sim. viveu lá, tu voltou, tu teve uma internalização brasileira e tal, aí tu voltou, só que agora tu não queria mais voltar pra cá, né? Tu É. queria ficar. O que que tu acha que mudou? Ah, eu não sei te dizer, eu acho que mais a questão, porque eu voltei para a faculdade. Eu tenho mais um ano, aí eu me formo no final do ano. E daí, tipo,
Quando eu voltei pra lá, eu pensava assim, nossa, mas aqui eu ganhava meu salário, era tão bom viajar e tal, não precisava se preocupar com faculdade. Mas, claro que é muito importante, eu vou terminar e tal. Mais um aninho, Hã? mais um aninho. Daqui É, a pouco falta tu muito volta. pouco. Tu Mas eu não moraria sei, eu lá? acho que também eu tava sem pressão, sabe? Até no trabalho mesmo, eu nem pensava. Eu até fui trabalhar 2 dias, fui ordenhar lá, fui ajudar o pessoal e, e eu tava sem pressão, então foi bem leve, assim. Tu falou que tu foi para uma fazenda de gado de leite. Isso, De leite. Na Dinamarca em si, é forte essa cultura do gado é de leite? forte. Eu acho que a Suíça ganha em quantidade de vaca, mas a Dinamarca tem bastante, tem mais do que pessoas, isso eu tenho certeza. O quê? Eu acho que tem. Ai, eu não vou. Tem mais Eu vacas tenho do que medo. pessoas? Tem, com certeza. Isso, Olha. eu não sei se tem. Eu posso estar enganada. 50 milhões ou 500. Eu não sei, mas tem a ver com 5. Eu não sei se é 50 milhões, 5 milhões. Eu acho que talvez é 5 milhões. Não importa mesmo É, se fosse o mesmo número, é muita é. coisa, né? Eu sei que é bem mais número de vacas do que pessoas lá. Eu tenho um produto para te fazer. Quando eu fui para a Alemanha, eu visitando um vilarejo lá e tinha gados de leite que eles estavam confinados. Assim, eu tinha uma área, eles estavam mais confinadinhos ali. Não tinha aqueles campos Aham, vastos. E daí eles me disseram que ali realmente não é que nem no Brasil, né? Que tem uma infinidade de campo que é muito sim, amplo, que tu faz aquelas separações, né? Enfim, os ciclos, que ali é mais confinado mesmo. sim. Na Dinamarca, como é também? Confinamento. E também por questão do frio. O frio, eu acho, faz por 6 meses, pelo menos, frio durante o ano, ou mais que 6 meses. E os campos, a terra é bem ruim. Não é uma terra boa. Aí, para tu ter uma fazenda, tu precisa ter uma quantidade de terra lá. Uhum. E daí, eles plantavam milho, milho, aquele que faz o óleo de canola e umas coisas e batata, tipo assim, umas Porque coisas batata assim. tem Era qualquer a única lugar, né? coisa que crescia e muito fertilizante. Então eles era confinamento e daí eles plantavam para fazer a silagem. Daí as vacas comiam a silagem da própria plantação da. Elas não circulavam na plantação. Não, não. No verão, na verdade, tipo assim, tinha um campo lá, eu acho que era 1 hectare, nem isso, que eles largavam umas 15 vacas. E a gente tinha umas 700 lá. Então, não é nada. Quais seriam as culturas principais de lá? Seria o gado de leite, mais alguma E coisa ou não? suíno. Tem muito suíno também. Tem o confinamento, com certeza, mas tem também o. Eu acho que eles chamam de orgânico, eu não lembro. Mas é na rua, não é pasto, é na terra, assim. E cada um tem uma casinha. E Como assim na daí, rua? nos campos, assim, né? Aberto, ao céu aberto. É, Literalmente. a gente passava de carro e daí dava pra ver, assim. Não tinha muitos, mas tinha alguns. E daí era tipo uns igluzinho e dentro tinha a luz pros nenezinhos, né? E Uhum. daí os cachorros controlavam. Tinha alguns cachorros soltos, controlava a questão de entrada de predador. Sim. Os cachorros sempre tem que estar, né? Não adianta. Sim. Então, Duda, você tá lá trabalhando e daqui a pouco você ganha um final de semana prolongado, você ganha, tira férias, enfim. O que dinamarquês faz para Ah, nas férias? eles viajam, eles saem da Dinamarca. Mas, tipo, qual é que são o destino deles? É a Europa ou já é mais para a Ásia, para a Rússia? Né? Porque para lá já tá na Ásia, né? Do ladinho É, já foi para o continente.
gente, né? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eles viajam bastante dentro da Europa, bastante. Tipo, toda hora meu chefe tava falando, a gente vai pra Espanha, a gente vai pra tal lugar, ah, passar uma semana, enfim. E alguns iam pra Tailândia ou pra algum lugar mais praia, assim. Mas E, o europeu, no geral, eles viajam bastante dentro da Europa e fora também. e dentro da Europa tem muito essa comunicação com trens, né? Que ela liga toda Tem, a Europa. Esses trens chegam ali na Dinamarca. chega. Eu fui visitar a Pami, na Alemanha, Uhum. e eu fui de trem. Ai, que... Só que demorou. Demorou o quê? Demorou, mas nossa, foi muito tempo. É porque na minha cidade não tinha trem. Aí eu tinha que pegar trem para uma outra cidade. Não, eu fui de carro para uma outra cidade para pegar trem. Aí para fazer eu morava na divisa da Alemanha, lá embaixo, no sul. Passar um pouquinho. Agora, até tô tentando ver o mapa na minha frente. Então, a Alemanha faz divisa com a Dinamarca lá Faz. embaixo. É, Nossa, é muito interligado, né? é Porque quando eu fui muito. pra É Escandinávia, tudo depois eu tive que junto. pegar avião para ir para Praga. Eu fui para Praga. Não, eu fui para Alemanha. Mas Para Berlim. que Aí peguei daí, avião. mas eu era bem no sul. Aham. Eu fazia, literalmente em 15 minutos de carro eu tava na Alemanha. Nossa. E eu ia pra Alemanha pra fazer compras, porque era mais barato. Todo mês eu ia pra Alemanha fazer compras. Mas enfim, a questão. Ixi, me perdi. Não, mas estava falando dessa circulação, né, de férias, o que os dinamarqueses fazem quando eles Ah, saem da sim. Dinamarca. Uhum. É, eu E não sei mais, eu não sei mais muito, tipo, o que que eles faziam, eu te mas eu sei que perguntei porque é, normalmente quem mora lá e fica mais tempo, às vezes vai para as mesmas coisas, vai para perto, né? Porque assim, tu vai ver a questão de alguns países asiáticos, que eu vejo muito vídeo de viagem, né? Eu gosto. E às vezes tinha países que o europeu não ia. Ia mais japonês, chinês, sabe? sim. Eu por isso eu te perguntei, porque querendo ou não, como a Escandinávia fica no meio, né, bem dizer, entre a Europa e a Ásia, é tudo meio perto ali, né? Uhum. É. E me diz uma coisa, e o que se faz em Copenhague? Ah, eu amo aquele lugar. Nossa, eu fui 2 vezes pra lá e cada vez foi uma experiência completamente diferente. Eu amei. A arquitetura também é linda, né? Nossa, eu não sei, eu não sei o que foi que eu me encantei tanto por lá, mas eu acho que a questão. Eu fui também numa época muito boa. Eu aconselho para quem quiser assim ir para Europa no geral de ir no verão deles, Aí julho, porque no julho. inverno lá por maio, junho, julho. Deixa eu ver, eu fui em agosto. Tava lá em agosto. Tava fresquinho, mas era um Também. fresquinho gostoso, assim. É, ainda é bom em agosto, em Mas setembro, tudo. eu notava a diferença, né? Porque eu saí da Rússia. Aí a Rússia tava quente. Cheguei, mas quente, assim, de manguinha. Cheguei Aham. na Escandinávia, puf, já vai com o É. casaquinho, né? Ali a temperatura era diferente. Saía da Escandinávia, pronto, já esquentava de novo. Eu não sei o que tem ali Eu que é um pouquinho também. mais frio, É parece. muito frio, é muito frio. Até no verão, assim, não tem como sair sem casaco. Tipo, talvez quando tem muito sol, tu pode sair de manga curta, mas depois leva um casaco, porque em algum momento vai esfriar. O que é calor lá? A temperatura lá é super quente. Ah, eu acho que vai fazer no máximo, tipo, uns 26 assim, no máximo. Os dias mais quentes. É gostosinho, mas não é É, quente, né? não, não é. Para trabalhar alguns dias era muito quente, mas assim, para sair e pra praia era sempre frio, a praia. E como é que faz pra acordar naquele frio? Como é que É. fazia? Ah, para acordar não era tão ruim, o problema era sair de casa. Porque era tudo quente.
Porque Climatizado. tudo com calefação, assim, tu nem sentia o frio. No momento que abria a porta, assim, meu Deus. E o A gente já tava pronto, né? vento, o Agora vai. pior, eu acho que o pior era o vento. A Dinamarca inteira, porque ela é muito plana, ela é só plana, não tem uma montanha. Uhum. Descantado, né? Muito É, aberto. Uhum. e daí o vento é muito forte. Vamos voltar a falar de Copenhague, então. Ah, é verdade. Verdade. O que eu achei mais, assim, legal é a questão das bicicletas. Tem a Dinamarca inteira, eles andam de bicicleta, mas lá é muito forte. E como é tudo plano, tu pode fazer Copenhague inteiro de bicicleta. Tá, mas Copenhague inteira de bicicleta dá quantas Ah, voltas? eu não sei, mas é só. Ah, foi uma Eu expressão. não sei. Não, Ah, tipo, tá. Não, se Não. tu quiser, dá, mas eu não sei. Eu não sei. Porque por ser tudo Porque é plano e muito tal. fácil. É, tudo é fácil. E eu achei muito bonito e tem muito turista. Então tem muita coisa pra fazer. Tem muito restaurante legal, os museus, o castelo, E aquele parque. o parque. Eu acho tudo muito Como é que é o nome lindo do lá. parque mesmo? Ah, Aquele grande, eu não super vou, conhecido. eu não vou lembrar Esqueci. o nome. Mas tu sabe o que eu tô falando, né? Que é o Sim, enorme ali, bem na região central sim. ali. Ai, me fugiu o nome agora. É, eu não vou lembrar também. Daí tem o mar ali, que tem a pontezinha, tem vários aqui, tipo, é, uns food trucks assim, com drinks, com comida. É muito legal, ainda mais no verão, daí a galera fica toda, eles pulam dentro do mar e ficam brincando ali, se divertindo ao redor do pier. Deixa eu te lembrar agora, porque como a Dinamarca era muito parecida, Sim, eu me lembro de diferenças. A Noruega era diferente, agora não, a Suécia que tinha Nihao, né? Nihao era na Suécia, né? Nihao. Que é aquelas. Ai meu Deus. Que é aquelas casinhas diferentes, assim, com cor diferente que tinha o Ah, rio. sim. Não, na Dinamarca É na tem sim. Dinamarca? Ai É. meu Deus, se a É gente em já Suécia e Copenhague, né? Dinamarca, meu Eu não Deus. sei, eu não lembrava do nome. Nihao, não. Eu lembro. Eu me lembro que a gente É, foi tomar um sorvete diferente lá que tinha. Eu gosto de sim. experienciar as coisas diferentes no lugar, né? Ah, eu também. Daí falaram do tal do sorvete que tinha lá, de não ter essa temperatura, que daí eu queria. Só que lá era um lugar realmente é muito turístico, mas é um lugar É, diferente, né? eu amei lá, eu amei. Eu achei muito bom e eu não sei o que que é de lá que eu amei tanto. Mas se tu voltasse assim com a possibilidade de morar em qualquer lugar da Dinamarca, pra onde que tu iria? Tu moraria no mesmo lugar? Não, eu ia pra Copenhague daí. Mas lá não tem Copenhague. cor, gado de corte eu tenho. Oi? Gado de corte Não, ali, lá não. leite. Não tem, não tem. Deve ter lá por perto. Lá pra. Lá é. Deve ter em algum lugar perto. E como Mas é que no centro, assim, lá não. Com certeza não, mas tipo, mais perto, talvez nas redondezas lá. é. E lá tem mais gato do que cachorro? Ou como é que é a relação? Cachorro é só dentro de casa. Tá, não pode sair, não pode ir pra rua. Eu acho que pelo frio, não. Eu acho que eu, pelo menos, nunca vi cachorro na rua, assim, no pátio. Mas tu nunca viu, por tu acredita que é por causa do frio ou porque as pessoas têm poucos cachorros? Pode ser que elas tenham poucos, mas tem bastante até. Tipo, eu via bastante pessoas passeando com os cachorros e tudo mais. Eu acho que também não tem cerca ao redor da casa, né? Então pode ser por essa questão também. E eu acho que eles são bem cuidadosos, assim, porque todos têm chip e tal. Então, eu acho que realmente não pode ter cachorro na rua. Eu me lembro que quando eu fazia, fiz muito teste, muita guia para pessoas levarem os cachorros para a Europa.
sim, ser chipado, teste e tal. Tinha todo um esquema que era aquele esquema todo e tinha um certo valor. sim, Que não era pouco, era um valor considerável. Mas ao mesmo tempo, pro cachorro que depois faço isso e vai, é a proteção para ele, né? sim. Porque Dolon ali meio que ia ser, eles são meio que fechados ali, né? Acho que a conexão que tem com a Ásia é na pontinha e na Finlândia, ou tem uma outra conexão embaixo, Não, embaixo não. é só ali por cima, né? É, eu Então, acho aquele que sim. Dolon fica meio fechado assim, daqui a pouco uma epidemia, alguma coisa É. assim, é mais difícil de controlar, né? Eu lembro que eu acompanhei a veterinária numa clínica de pequenos que ela tinha e eles acharam um gato na rua. E daí ela já tinha maquininha de chip e tal, ela já ia botar lá, a gente colocou, mas não tinha chip. Então daí, tipo, eles ficaram, meu Deus, sabe, que loucura, não é normal não ter chip. E quem é E que faz uma situação aí dessas? a pessoa que levou o gato ficou com o gato. Ah, tá. Ela pegou, É, adotou e ficou. mas gato tinha bastante, assim, na rua. Eu não sei. É, tinha bastante gato, assim, de rua mesmo. Mas cachorro nunca vi. Gato tinha bastante. Eu sei que lá na fazenda, nossa, quando chegava verão, começava a nascer. Eu acho que nasceu uns 50 o verão que eu tava lá. Muito, muito gato. Que gato é a questão da luminosidade, né? É, Então, entra muito mais no seu quando aquece, né? Então, é a época de dar cria. Quando tu fez teu estágio na clínica quando tu trabalhou com a veterinária na clínica de pequenos, ela tinha uma relação de cachorros e gatos? Pergunto pelo porquê. Aqui no Brasil é mais ou menos 15% de gatos e 85% de cachorros, na uhum, média, assim. Mas tem países. Eu tenho uma amiga que ela morou foi na Noruega. Foi na Noruega. E lá uhum. era 15% de cachorro e 85% de gato. Ela disse que quando ela ia, porque ela tinha das florestas norueguesas, o gato das florestas norueguesas, ela tinha dois lindíssimos. E ela falava que lá ela tinha, era uma vastidão. Quando tu entra aqui num pet aqui, tu vê muita coisa de cachorro e alguma coisinha de gato. Lá não, era muita coisa de gato e um pouquinho de cachorro. Tu notou isso? Claro, isso faz alguns anos, né? É, Então, não sei se então, assim, Grécia também, que também é bastante, a Turquia também bastante bastante gato, não sei se essa gato. referência mais bastante na Dinamarca, tu chegou a notar essa diferença, não. Eu não vou conseguir te dizer, tipo, certo, mas quando eu fui acompanhar, era a maioria cachorro. Mas eu não sei. Pode ser, não tenho como ter. É porque eu só fui um dia também, então não tem como eu ter muito, tipo, como comparar. Mas eu acho que tem muito mais. Eu acho que tem mais cachorro, pet, assim, lá. Então, é porque depende do país, você nota bastante diferença, que gato meio que se vira sozinho, né? É, São pessoas que, às vezes tem países que ficam, e tem países que veneram também o gato, né? sim. Na Grécia e na Turquia, sim, é meio que um Egito também, né? Tem meio que uma coisa, não sei o que é com gato. Ah, gato ele tem, né? É. Gato é gato, não adianta. Mas tem países que têm uma cultura muito mais forte, né? Então, por isso que eu acabei perguntando. Pet, né? A gente pergunta já umas coisinhas assim também, né? Sim. E tem mais alguma coisa assim para nos contar de questões culturais que você te chamou a atenção? Tanto questão de socialização, de relações, quanto a alimentação, a bebida, de costumes que eles têm que daqui a pouco te impactaram de alguma forma ou te fizeram pensar, né? Gente, será que é sério isso? A bebida foi uma que eu notei bastante. Eles tomam tudo quente, tipo cerveja, essas coisas é quente. Eles não tomam coisas geladas. Pra mim, eu estranhei bastante, porque brasileiro gosta de uma cervejinha gelada, essas coisas assim. A cerveja de Aí, origem alemã, né? A cerveja, né? tinha a própria dinamarquesa também Mas e eu a digo alemã. a origem, que é o cyber, eu não bebo Ah, tá. cerveja, eu não gosto de Assim, a cerveja origem é a alemã. Alemanha, sim. Na Alemanha é só quente, né? Não é É, é quente, temperatura mas é ambiente. ruim daí. Não tem o mesmo gosto.
É que agora eu fiquei pensando, será que não era por causa do frio também? Pode ser, Mas é que nem mas gaúcho, né? Gaúcho tá passando um é, calor. Esse ano aqui foi um calor do. Enfim, foi um é. calor exorbitante. Mas e E o agora tá nosso não te fazendo matou, frio. né? É, verdade. Verdade. Isso eles devem achar estranho mesmo. É, É, cara. É questão cultural daqui a pouco, né? sim, Vamos olhar para o gaúcho. Qualquer, na verdade, aqui no próprio país, aqui, o Brasil são países dentro de um país, né? sim, isso é verdade. É fato. Então, tu vai pegar um nordestino olhando a gente beber aquela água quente no calorão, não entende nada. Sim. Tudo bem? Aham. Outra coisa que eu notei, que eu achei interessante até, foi a visão que eles têm do Brasil. É completamente diferente. Tem mais que São Paulo, Rio de Janeiro. E tipo, quando eles perguntavam da onde que eu era, eu falava Brasil, e eles, nossa, mas tu não é preta? Assim, tipo, eles têm essa visão e que a gente, parece que a gente mora em tribos indígenas Assim, né? A gente mora numa e, oca, a gente vive numa oca, né? tipo, eles são muito fechados a isso, sabe? E eu acho que eles, pelo menos na Dinamarca, eles são muito, é, assim, orgulhosos do país deles. Então, tipo, o país deles é o melhor. Dizem, agora estava lembrando, dizem que a Dinamarca é um dos países. Agora não sei se eles usaram a relação o país mais feliz ou de pessoas mais O felizes. país mais feliz do mundo. Eu vi isso. Eu acho que na verdade era o segundo. O primeiro era a Finlândia, ou a Finlândia era em segundo. Mas os dois Os escandinavos, dois, os tá? dois, um do lado do outro. E daí quando eu vi isso, eu fiquei chocada, porque é que eu tava num momento não muito bom. Quando veio a reportagem, eu acho que no verão tu consegue ser muito feliz lá, mas no inverno eu não via pessoas na rua. Eu não via o que que eles estavam fazendo para ser tão feliz. Mas uma coisa que eles falavam também é que, como a felicidade ela vem de, vamos dizer, de várias questões, falavam também muita questão de impostos serem baixos, de ter muita questão de transporte público, que tu não necessariamente precisa de ter de um carro, que é muito fácil essa É isso. circulação, que as coisas funcionam com muita facilidade, muita pontualidade, e que às vezes pessoas que tinham políticos, né, que normalmente não, que estavam ali andando de trem, normal, tipo assim, Sim, o que o país oferecia não era só para as pessoas de baixa renda, que nem aqui, né? sim, Vamos dizer assim, o país oferece o SUS, mas se a pessoa quer ter um atendimento melhor, né, melhor ou não, contato com o plano de saúde. sim. Lá não. A gente o transporte público que até os políticos, as pessoas de alta renda, eles usam porque realmente ele é muito bom. Sim, é muito bom mesmo. Isso foi uma coisa muito boa também que eu notei. O hospital também funciona muito bem. Ah, claro, tem a questão de que nem a gente gosta de fazer check-up, de fazer exame de sangue. E eles, por que tu vai fazer, tipo, o que que tu tem? Mas é muito bom, assim, tudo. O transporte público muito bom. Só que, claro, eles descontam isso do teu salário, então tu paga por isso. Rodovias boas, estrada sem buraco. Tipo, eu do meu Só que salário eles era. descontam e te dão aquilo, Eles te né? dão, mas tu sentia, sabe? A diferença. E aqui descontam e não dão. Quer É, dizer, aí o meu salário era descontado 36%. Então, ah, é bastante coisa, mas pelo menos tu via que eles estavam usando o dinheiro de alguma forma e não só, né? mas eles te descontavam 36% do teu salário. Se tu precisasse de uma consulta Era médica, tu pagava? tudo de graça, não. E tinha alguma diferenciação de se você ser estrangeira? Não, porque eu tinha o cartão amarelo que eles falam, é como se eu fosse, eu era residente lá. Uhum. Então, Então eu tinha aí que tá o a coisa. mesmo direito, é. E como é que é a questão, vamos dizer assim, o que engloba, o que tu ganha, de ganha tipo real, assim, por exemplo,
as consultas de graça, tu tem esse acesso à saúde sem ter um custo adicional. O transporte público também. A gente paga, mas é um valor muito justo, eu acho. Pagava. E daí tinha aquela questão de até 25 anos ganhava um super desconto, então pra mim valia muito a pena. Mas Tem uma era, ideia de quanto que tu pagava por mês para tu ter acesso. Mas se bem que tu morava mais no interior, é, né? Mas tu tem uma ideia, tipo assim, se tu morasse em Copenhague, tu não tem uma noção de quanto que tu gastaria por mês para ter essa liberdade de movimentação? Dentro do em trem. país, na verdade, né? Não, eu não tenho ideia, porque talvez se tu tivesse um plano, tipo, pagasse por mês, talvez, eu acho que até tinha isso, era bem mais barato, mas eu, por exemplo, pagava, pra nós era barato, mais ou menos uns R$ 80 pra ir da minha casa até Copenhague, que era 3 horas e meia de trem. É, aqui 3 horas e meia, tu acha que vai pra Porto Alegre, que é 1 hora daqui, por esse valor. É, 3 horas e meia, né? E trem realmente é uma coisa que não tem atraso, não tem é, trânsito, não tem nada. a pontualidade lá é loucura. Chega a ser até um pouco assustador. Porque os trens colocam assim atraso de 1 minuto e atrasava 1 minuto. E eles avisavam que ia atrasar 1 minuto. E isso, né, É é uma coisa. loucura. Não tá. Até a gente brincava assim na fazenda. O meu chefe, ele se estressava por umas coisas tão bobas e outras coisas ele não tava nem aí. E a gente falava, isso é típico de pessoas que não têm problema. Eles não têm problema na vida. E daí uma coisa, tipo, atrasar 2 minutos pro café da manhã era muito grave. Pontualidade britânica até pra comer, então. Era muito grave, assim, por que que tu tá atrasado? É o nosso horário, é 8h30 da manhã, todo mundo tem que estar no café da manhã esse horário. Diz que também é assim, essa coisa de brasileiro, de marcar um É, aniversário. Ai, todo mundo sábado às 8 da noite. chega Eles estão lá, né? Gente, tem que chegar oito às da 8 da noite, noite. 8 da noite tem que estar comendo, então tu tem que chegar lá pelo menos umas 7. Sim. Isso Que eu eles notei levam ao pé também. da letra, né? A É, questão do horário. é. Eu até tinha uma amiga brasileira e ela namorava um dinamarquês. E daí ele falava assim: tá, vamos sair que horas? A gente, 7. Horário dinamarquês ou horário brasileiro? Ele falava. Então, É, né? Eu conheci pessoas que eram assim, né? Ah, eu estou saindo, né? Saindo da onde? Só para saber, é, né? Porque também não é uma referência que tá saindo da sua casa, é. né? Entendi isso. Deixa eu te fazer outra pergunta assim. Eu não sei se tu já teve alguma referência em relação a isso, mas dinamarqueses, eles se relacionam, tem essa coisa de se relacionar com pessoas de fora, ou eles são mais fechadinhos, assim? Eu acho que tem os dois. Tem Não essa possibilidade? tem. Eles são bem saidinhos, assim. Eu acho que principalmente os homens, acho que eles gostam, assim, de estrangeiro também. Mas as mulheres, eu não, acho que não, são mais fechadas. Eu, pelo menos no meu ciclo, assim, nunca vi uma dinamarquesa namorando um brasileiro. Agora me surgiu também de um vídeo que eu vi na questão das escolas. Também que a escola também parece que é a escola pública, É, que é o que tem. Tudo é público sim, tudo é e público. também é gratuito. Eu acho que é. Eu tenho quase certeza que é, tudo é. E diz que eu estava vendo um vídeo falando sobre isso, e diz que assim, ó, uma estrutura que é algo, né? É. Não, é muito legal. É uma coisa que se impacta a gente, porque, por exemplo, a gente paga muito imposto, mas a Sim. gente não vê isso, É, né? Essa que é a questão. Então, assim, nós pagamos, a gente fala até que 40%, os meus 3 meses, tu tá, né? Porque é 40%, né? Tu tá pagando para pagar os impostos e tu ainda tá pagando imposto em cada coisa que tu sim. compra.
né? Num É plano verdade. que tu faz, uma escola particular que tu faz. Então, é uma coisa que, tipo assim, tu paga, mas tu não vê isso. E a Dinamarca, por exemplo, não, né? Ela te cobra, mas ela realmente te oferece algo que Sim, tu possa contar. sim. É isso que eu penso bastante em voltar para lá por essa questão, sabe? É muito bom essa questão do ser tudo público, assim, claro, tu paga uma taxa muito alta, um imposto muito alto para estar vivendo lá, mas tu Mas vai recebe pensar, tudo isso. 36% do salário não, nem é tão alto assim pra tu ter tudo que tu tem, né? É, mas eu era só estudante, daí conforme teu cargo, ele aumenta, a taxa também aumenta. Tipo, acho que a veterinária ganhava, ela era descontada 50%. Mas 50% seria o teto ou poderia ser mais? Não sei, ela falou que descontava 50%. Não, não entrou em detalhes. Sim. É, mas a gente vai pegar essas coisas que nem escola, né? Acho que Sim, eu que tenho uma filha, né? Tenho uma filha de 7 anos. E assim, né? Se tu não é, se cuidar, vai e vai e vai. Então é uma coisa assim que tu tá sempre correndo, né? sim, Sempre correndo. Isso que eu tentei colocar numa particular. Não teve Cristo que fez se adaptar. Ela não se adaptou. Ela chorava. Do terceiro dia em diante, chorava todos os dias para ir. E não quis. E para mim era fácil, era pertinho, não é que eu trabalho, né? Nossa, era uma. Mas enfim, eu também sou dessa, né? Eu não ia deixar a criança lá passando mal só porque eu queria que ela estudasse aquela escola. E acabei trocando. Mas tu não tem essa distinção, eu quero te dizer, sabe? Porque você nota a distinção nas escolas é, também. Né? Então as pessoas notam que o público do particular é um, o público do público é isso é outro, verdade. o Lá não tem público isso. dentro do público tem o público e o público e o público, né? Tem separações até dentro do público, É, tem nichos, né? Diferentes das escolas, a gente percebe isso sim. aqui. Em qual universidade que tu estuda, né? Na Fevale, Universidade de Fevale. Tu vê, a Vivale é bem recente, né, na veterinária. Sim, se eu não me engano, tem sim 7 anos da primeira turma que começou, né? A primeira turma se formou há 2 anos agora. E, essa tua experiência, porque a Vivale tinha um vínculo com uma universidade de lá? Era um vínculo com uma empresa de pessoas que trazem alunos para as fazendas. Mas, É uma empresa que faz isso, é tipo, Spiras é o nome. mas o E foco dessa empresa era só isso? é Ou ele trazer mandava para estudantes. vários Pra, lugares diferentes? eu Tu mandava para acho outros que é lugares? só para fazendas. Daí era gado de leite, suíno, galinha. E daí tinha assim agricultura, que daí trabalhava com plantas, essas coisas assim. Mas eu acho que era focado nisso mesmo. Era focado nisso. Agora uma pergunta assim, ó, só de curiosidade. Por que gado de leite? Tu tem alguém na família que é dessa Não, área? Foi tudo. É porque não, assim, na minha família não tem ninguém da veterinária. sim. Ninguém, Na minha ninguém. também não. Na minha também não. Já Eu faço, começa por aí. eu faço jus a ser aquariana. Todo mundo foi pra lá, eu fui pra lá, né? Sim. Na verdade, Mas gado de leite é é diferente, né? Não é pra diferente. mulher, né? Mas eu queria experimentar todas as áreas, porque eu entrei na veterinária sabendo que eu queria veterinária, não com uma área. Ah, É, eu não tinha uma área específica assim, tanto que desde o primeiro semestre eu fiz estágio em clínica, daí depois eu fiz estágio em fisioterapia, reabilitação. Aí depois eu trabalhei no hospital, fiz estágio no hospital da Fevale com cirurgia. E eu sempre estava na área de pequenos. E daí veio essa oportunidade para ir para fora, ou suínos ou gado de leite. tá, tu ainda não tinha experiência. Tu foi com a cara e com a coragem. É, eu não tinha experiência, mas eu sempre tive interesse em conhecer. Interesse eu sempre tive. Tava aberta. Tava sempre aberta a novas coisas. E daí eu fui.
eu queria suínos. Uhum. Queria suínos porque eu sabia que aqui no Brasil, se tu tem suínos, a chance de tu ser contratado numa empresa grande e tudo mais é muito alta. E um bom emprego, né? E daí eu vim, e daí eu não consegui, não tinha vaga em suínos, não tinha. Daí eu falei, quer saber? Eu vou pra gado de leite. Então, Aí eu fui. depois desse um ano lá trabalhando com isso, tu continuaria trabalhando com isso? Sim, eu amei, Hoje? eu adorei. Nada por Eu, acaso, né? eu amei muito, só que eu ainda eu quero experimentar suínos. Aí eu vou fazer meu estágio, provavelmente agora que eu tenho o próximo semestre é só estágio, e daí provavelmente eu vou para suínos. Mas eu amei muito, tipo, se não der certo a questão dos suínos, eu com certeza quero trabalhar com gado de leite. Mas tu trabalhava mais assim com a criação ou lá também tinha batedor, coisa assim? Não, é produção mesmo. Produção. Não, não, eu digo suíno, coisa assim, né? De gato de leite não, mas de suíno. Ah, Suíno tem, né? sim, suínos eu quero, eu não sei, talvez maternidade, não sei, talvez eu me dê melhor na maternidade ou algo assim. É, porque uma coisa que me pegou muito foi isso, né? Na inspeção que a gente fazia muito, né? Ah, sim, Eles, é. Mas eu até queria fazer estágio em frigorífico, eu achava interessante, assim. Eu tive a matéria de inspeção foi muito bom, assim, foi muito bom. Então, eu acho que, eu tive inspeção 1 e 2, né? eu Na só fiz. inspeção 1, eu me lembro que uma vez eu tava num frigorífico, né? Num abatedor Aham. de ovelha. Ah, ovelha eu nunca fui. Ovelha. Uma ovelha sente o que vai acontecer. Ah, eu Eu fui olhava de pra bolinha. elas, eu sentia. Eu só sei que assim, eu não sei que cara eu tava fazendo. Mas tava na primeira fase, eu tava ali, eu acho que eu tava com uma cara meio tipo assim, que parou com o pessoal do meu lado assim, Melissa, pode ir pra fase. Acho que ele viu minha É, cara, tipo assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas eu era obrigada a fazer, né? A gente fazia, sim. mas tipo assim, pá. Não, mas é pesado o clima mesmo. Até eu fui gado, suínos e aves. E pra mim o mais louco de todos foi aves, porque era aquele abate halal, que daí era de frente pra Meca, eles ficavam de frente pra Meca, e daí era só corte com faca, não podia ter insensibilização, algo assim. E foi o mais doido assim pra mim de Mas tu ver. fez de frente pra Meca, tu fez como assim? Tu fez O aonde? abate halal eles são pessoas que só consomem carne que é Seguindo abatida. as regras do Islã. Aham, entendi. Isso. É, Mas ele não era um abatedor normal, então, é normal. Só de que a carne produção, é assim, produção bem larga. grande. Eu não sei se eu posso Aonde? falar o nome da empresa. Ai, eu tô curiosa. É a BRF? BRF? É, Ah, ela é conhecidíssima. sim, é a maior empresa eu acho que tem de. Pois, só por fora disso, né? Mas, Mas aqui no Rio Grande mas do é Sul. específico para abate halal. Ah, então, mas então daqui a pouco os donos são islâmicos, Eu então. sei que as pessoas são treinadas para isso e tudo, tipo, tem todo um protocolo que tem que seguir, uma pessoa tem que ler um negócio antes de começar o abate, ler, eu acho que é, sei lá, a Bíblia deles, um negócio assim, Interessante, né? é bem Não, doido. sabe que quando o único país que eu conheci que é árabe foi Dubai. E lá que Dubai é cosmopolita ainda, né? Claro, tem algumas limitações assim, mas bem dizer, é muito solto. Sim. Mas ainda tem muita questão da reza e dos costumes. E eu fiquei assim, impressionada como eles sustentam a cultura, né? Se tu é muçulmano, tu realmente tu é, né? É, Tu segue aquelas
coisas, ele tá impregnado nas pessoas. E não Porque, tem essa troca que nem, sei lá, eu noto que a troca de geração muda muito nossa, a isso questão a religiosa. E lá não, tipo, continua as mesmas coisas. eu noto que o judaísmo também, né? Não tem isso. E não importa que tu tá morando. Ah, não, mas o Brasil não é. Não importa, porque eu sou, então eu sigo. É, É muito. Eu acho assim, admirável, na verdade. Claro que tem sim, umas coisas meio doidas no meio do caminho, mas eu acho admirável como eles sustentam a tradição é, das coisas. Eu não sabia, na verdade, disso, que tinha esse modelo. No que eu fui, com certeza não era disso, não. sim. Eu acho que não estava nem aí o que estava acontecendo. Eu não me lembro também qual era a empresa, mas não tinha nenhum respeito com a área. Era uma coisa tipo assim, né? Sim. Assim. Mas se tu fizer uma vez de ovelha, tu vai lembrar de mim. Vai saber do que eu tô falando. Acho que eu não quero. Não vai falar, não vai. Não precisa ir. Não vai Acho trabalhar que eu com não Se quero. tu tiver noção, Nossa, eu e não tenho aqui no noção. sul que tu foi em abatedouro de ovelha? Foi? Aqui no Rio Grande do Sul? Uhum. Porque não é tão consumida a carne de ovelha, né? Aqui. Ou é? Eu não sei. Bem menos, né? Bem Hum. menos. Mas tem. É que a carne de ovelha não é tão. É que também. É que assim, na verdade, já faz uns. Deixa eu pensar. Minha filha tá com 7, então deve fazer uns perto de 6 anos que eu não consumo mais carne vermelha. Hum, Na verdade, eu parei com todas as carnes, só não de peixe, mas eu reduzi drasticamente o peixe. E agora, de um tempinho pra cá, eu comecei a comer um pouco de frango. Mas, tipo, pouco. Pouco. Porque, enfim, é porque eu não sou muito de me dar rótulo, né? Ah, eu sou isso, sou aquilo. ah, Se eu não sim. quiser, eu não quero e pronto. Só que pra mim, assim, eu não vejo mais sentido na carne vermelha. Eu Sim. olho, tipo assim. E fora que eu passava bem mal também, né? Quando eu comia, eu passava mal. E diz que a carne vermelha também tu digere muito devagar, né? Sim. É. Às vezes tu tá comendo a outra, tu nem digeriu a anterior, tu tá comendo uma outra em cima. Enfim, eu passava bem mal, assim, com carne vermelha. Então, porco também não come mais. Mas também, porco também não tem muita coisa aqui, né? Consome ou não consome Não sim? consome muito porco aqui. Isso é Aqui, uma coisa que na Europa eles consomem muito mais porco. pois é, aqui tem muito também a questão do preconceito, né, com o porco, É, né? tem. E lá não, pelo Não. jeito, né? E peixe também, aqui a gente não consome quase nada de peixe, só Sexta-feira Santa. É pouco, né? Comparado, né? Nossa, eu me lembro do mercado da Finlândia. Você já Tem. foi pra Finlândia? Não, eu queria ter ido, mas não fui. A Finlândia tem um mercado assim na beira. Mas tem um mercado mesmo. Tem uma beira bonita assim. Tem um mercado enorme. Isso. Sentava a gosto de ver. Mas era muito. Mas a cultura lá, por conta disso, comia muito frutos do mar. Né? Muito, Sim. muito, 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 muito mesmo, assim. Claro, né? É que nem Santa Catarina. Santa Catarina aqui, É, só já não adianta, né? Tá ali fica mais barato também, né? Achei que o pessoal até come mesmo, porque querendo ou não, né? é, Tudo vai agregando valor também, é, né? isso é. Mas sim, Duda. Ai, muito Ah, obrigada por ter eu partilhado um que pouquinho da sua agradeço. experiência. Ai, eu adorei. Que querida que você é. Ah, obrigada. Se um dia você for para Dinamarca, nos conta, né? Sim, Vai para Dinamarca de novo. Mas sabe que, assim, o que tu sente essa questão de trabalhar com suínos, para tu testar, eu acho que isso vale muito a pena, sabe? Porque às vezes é a nossa intuição falando. Pra sim, tu testar se realmente, porque às vezes a gente vai na maré, mas imagina, nada foi por acaso. Tu queria uma coisa, foi para outra, gostou, curtiu, mas sim, testar, né? Não deixar se tiver a oportunidade de testar, ver se tu gosta, ver se isso faz sentido para ti, porque sim, quando a gente faz uma coisa que a gente faz com prazer, na verdade, e ainda ganha por isso, é o melhor dos mundos, né? sim. Tá na universidade, pode pensar um pouquinho, último Ah, aninho, vai estagiar onde? Tu já sabe onde tu vai não, estagiar ao final? não sei ainda. Então, eu acho que tu tinha que, nesse primeiro semestre, fazer uma provinha, alguma coisa, não sei, não. Tu já podia fazer teu estágio final num deles, né? É, Mas aqui não tem muita coisa muito perto, né, de gado de leite. Onde é que seria mais perto daqui? tem.
Tem, mas são mais fazendas mais pequenas. Eu sei que para Santa Catarina tem mais. Campanha acho que também deve ter, né? É, De outra campanha. tem, é. Mas eu acho que aqui é muito forte, é mais lá pro norte. O fato é que tu, mais uma vez, vai se distanciar da tua família, né? É. Mas se preparando, né? Já ficou um ano agora. Acho que agora tá parte de barbada, né? É, vamos ver. Não sei. Ai, ai. E o teu namorado, ele fica lá, ele vai morar lá? Ou ele também, né, nessa questão de passou o ano, ele vai voltar? Não, ele vai ficar até junho lá, trabalhando, e daí ele vai para os Estados Unidos. E ele é da onde? Ele é de São Paulo. Isso aí. Desbravar, né? Aproveitar e desbravar. Vai É, saber, né? Vai saber. Daqui a pouco, Duda não está lá. vamos ver. Fazemos uma Vai live. Duda, fazer um vamos mestrado. falar. Duda, agora vamos fazer uma live falando sobre os Estados Unidos. Vamos, quem Como é? sabe, daqui uns 3 anos. Vai saber, né? Quem É, sabe? Né, eu também, eu já vou querer. Eu não posso tão cedo, né? Por causa da minha filha, né? Eu tenho que ficar mais perto do pai, né? Não quero ser acusada de alienação parental. ah, mas é. Então, mas enfim, é jovem ainda, pode fazer bastante coisa. Aproveita. Duda, muito obrigada por compartilhar a experiência. Obrigada. Ah, isso foi bastante, nossa, bastante coisa, eu não sabia. Achei muito legal. E questão de cultural não adianta, né? A gente tem que, às vezes, tem questões culturais que a gente sente saudade de casa, e tem questões culturais que a gente pensa, puxa, podia ser lá também, né? Nossa, que legal. E essas questões eu acho que ficou mais marcante, assim, foi a questão de imposto, né? Tu dá, mas tu recebe, né? É, isso é. Porque às vezes, se tu fosse pagar por aquilo, talvez tu gastaria muito mais que aquilo, não sei. Enfim, Pode ser. tudo muito relativo. Mas então tá, meu bem, eu te desejo muita sorte esse último ano. Muito Aproveita obrigada. que é o último ano depois passa. Sim. E eu espero que tu consiga fazer o que realmente faça o coração Muito obrigada. vibrar. Tá bom, meu bem? Obrigada. Obrigada. Uma ótima noite. Obrigada, Beijo. gente. Tchau, tchau.